Gente, ontem nós até comentamos aqui no nosso De Tudo Um Pouco, né, ali no nosso Lagoinha, no nosso Super News, né, um vigilante aí sequestrou aí um ônibus ontem e fez dezenas de pessoas reféns, né? Infelizmente aí casos de surtos, né, ataques, suicídios aí são cada vez mais comuns, que triste, né? Com pessoas aí que trabalham, sabe o quê? Na área da segurança. Mas por que isso acontece, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar, a gente vai bater um papo, a gente vai entender um pouquinho mais e vai também tirar a sua dúvida agora com o psicólogo Samuel Vermelho. Que honra, Samuel! Igualmente. Eu fico muito feliz quando você vem, porque eu sempre saio muito mais inteligente do programa. É sempre bom ter você aqui pra gente conversar. Triste o assunto. Muito. Mas a gente tem que trazer conhecimento, porque o povo perece porque falta conhecimento. Mas aqui no De Tudo Um Pouco não falta, né? Então, eu queria que a gente começasse falando, é interessante, essa relação de uma profissão, algo que você exerça, influenciar na sua questão psíquica de tal maneira que vire uma questão, vira uma doença. Porque é uma doença. Exatamente, é muito complicado. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer, uma honra estar aqui novamente. Na realidade, houve, né, uma especulação, uma suspeita de que o sequestrador, o William, ele fosse da PM. Nas primeiras notícias de ontem, dava a entender né? isso, que ele poderia ser da polícia. Então, surgiu essa pergunta. Enfim, muitas pessoas ficaram pensando em relação ao grau, né, de adoecimento psíquico das forças de segurança, né? E é interessante, Carol, porque tem um dado que ele é muito sério e ele aponta assim para a gente ficar mais atento ao que está acontecendo com os profissionais que trabalham sob um nível de pressão e cobrança muito grande, como os da segurança pública. Aqui em Minas Gerais, uma pesquisa recente saiu dizendo que 25% da corporação já foi, né, afastado por problemas psicológicos. O vigilante é aquele, gente, que ele trabalha ali, né? Não é um segurança. Ele faz um curso, então ele porta a arma, ele tem ali um trabalho diferenciado ali de somente o segurança, né? Sim. Sim. E aí a gente abrange, né, todo esse grupo, né, que precisa de uma avaliação psicológica, né, o porte de arma, todo um treinamento especial. Mas eu dizia da Polícia Militar, a Polícia Civil também, o dado da Polícia Civil de afastamento é maior do que da Polícia Militar, para você ter uma ideia. 33% do efetivo em Minas Gerais, né, já sofreu ou já precisou de algum afastamento por questão psicológica, por desgaste ou por esgotamento emocional. Também. Questões ali, às vezes, pessoas, exército, guerra. Sim. Juízes. Sim. Advogados tem. E principalmente, por exemplo, a área criminal, dependendo da área, é mais pressionada, é mais complexo ainda. Hoje nós vivemos uma etapa, assim, né, da modernidade, né, ou após-modernidade, em que a gente, eu costumo dizer que é como se fosse um atleta de esteira. A gente corre e a gente não sai do lugar. A gente fica com a sensação, um esgotamento vem, mas a gente não sai do lugar porque tá correndo ali no mesmo lugar. Aquela sensação que a gente tem de, ao final do dia, ficar, né, sem saber, eu não produzi nada hoje. Hoje, muitas profissões estão provocando isso na vida, né, dos profissionais como um todo e principalmente profissões que exigem um grau de especialização, um grau de cuidado, o que eu diria que é uma precisão muito grande nas suas ações. Um médico, por exemplo, ele não pode errar, né, a psicologia, o profissional, né, da segurança pública, a gente viu lá ontem, coisa, né, o sniper lá, ele tem que ser preso. Se ele erra, imagina a repercussão nacional e mundial em cima, né, do trabalho da polícia como um todo. Isso seria Imagina a pressão, imagina o físico, né, dali. Sim, há todo um trabalho de treinamento, né, psicológico e também um treinamento para ter o mínimo de erro possível, mas a gente precisa lembrar que quem está atrás ali daquela farda ou dentro daquela farda é um ser humano. Normal, sim, falho. Que tem família, né, que pode tremer, exatamente. Que pode... Né? Coisas normais. Exatamente. E o grau de pressão hoje dentro da corporação ou dentro na verdade sempre, né? Hoje um pouco maior porque a gente tem um fator que ele é diferente de tempos atrás, que é a medialização,
né? Ontem mesmo, lá na ponte, quantas câmeras estavam voltadas para aquele ônibus, helicópteros passando. Então, todos os detalhes da ação foi filmado. Se há um erro, como aconteceu lá, né, no 174, há 20 anos atrás, em 1999, imagina a repercussão que isso daria, né? Então, é um grau de pressão muito grande que esses profissionais vivem, né? E acaba que, por exemplo, eu trouxe o dado de Minas Gerais, eu não trouxe o dado do Rio, mas os índices de afastamento por questões emocionais, psicológicas, lá é muito maior. Eu tenho amigos, inclusive, que deixaram o país, deixaram a corporação, foram embora do país porque não aguentavam mais. Tem até algumas imagens ali no ar. Eu fico pensando, Samuel, 2 pontos, né? Nós tivemos até há poucos dias também suicídios de policiais. Aí, o que me deixa preocupada é o seguinte: como lidar com isso? Porque são profissões que são necessárias, né? Mas como trabalhar de uma maneira que seja saudável, né? Para a pessoa, né? No exercer da profissão, que ela saiba lidar com aquilo. Porque, na verdade, nós temos várias emoções, nós vivemos, nós temos emoções que a gente traz da nossa casa, do nosso trabalho, enfim. A gente vive por vários momentos. E é muito difícil você diferenciar, não, aqui, eu estava nervosa ali, saí dali, não posso mais ficar nervosa, acabou. Porque é uma coisa que intoxica, é uma coisa hormonal, é uma coisa que você libera um determinado hormônio, até para você desintoxicar o seu órgão. Como trabalhar isso? É um desafio lidar com as pressões externas, né, e as pressões internas. Sim. Falando de corporação, falando, né, de um ambiente militar, né, a hierarquia, a disciplina, tudo isso é importante para que tudo se mantenha em ordem. Mas, ao mesmo tempo, né, um grau demasiado de pressão, ele vai trazer algumas consequências a nível emocional. A polícia, ela tem uma equipe técnica muito boa, né? A parte de saúde mental da polícia é muito boa, mas tem um grande problema. O militar, né? O praça, o soldado, aquele que lida direto ali nas ruas, né? Ou no combate ao crime direto, existe preconceito, uma dificuldade dele procurar, às vezes, o profissional da corporação. Tipo assim, nossa, está desequilibrado. Exatamente, eu vou entrar naquela sala. Ele está meio fraco. Todo mundo que me vê entrando naquela sala vai saber que eu estou passando alguma coisa. Ele pode demonstra sofrer... uma fragilidade. Mesmo que, teoricamente, não existe nenhum tipo de sanção, né, para ele não vai sofrer nada, mas na prática, né, existe aquela desconfiança: será que essa pessoa está bem? Não vou tirar ele desse lugar, estava para ter uma promoção, não vai ter mais porque ele está passando, teve um afastamento. Isso vai implicar de alguma maneira lá na frente, né, na ascensão dele ali dentro da corporação. Então é muito complicado. Uma dica que eu dou procure sim, né, a corporação, os profissionais capacitados passam justamente por um filtro, né? Toda a equipe técnica de saúde mental da polícia, ela passa por um filtro muito bom, muito fantástico, mas você tem a opção também de procurar fora da corporação uma ajuda psicológica. Não precisa ser necessariamente dentro da corporação, você pode procurar fora. Uau! E é importante a gente pensar assim, até a própria família também estar mais atenta, né? Ajudar mais nesse processo, porque às vezes a gente, não, já acostumou. A gente acostuma. Tipo assim, não, já é natural. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você vai às vezes no hospital. O que às vezes você não comeria nunca dentro do hospital, mas de tanto você trabalhar lá, você vê a pessoa comendo lá dentro, que passa a ser uma coisa normal. E aí você acha que a pessoa não se importa mais. Porque às vezes ela já acostumou. Então o médico ele consegue comer, mesmo que passe uma pessoa arrebentada. Acostuma, não acostuma, no fundo você, aquela visão, mas para o cérebro, qual que é a mensagem que vai? Carol, nós somos seres de adaptação. O ser humano, ele é capaz de se adaptar aos mais diversos ambientes, inclusive ambientes de sofrimento, né? Um médico, de certa maneira, ele precisa se afastar um pouco da dor real ali para ele poder fazer o seu trabalho. Senão ele né? sofre junto. Como psicólogo, eu preciso também manter um distanciamento emocional, não deixar de ser empático com quem, né, me procura ajuda, mas eu também não posso me envolver emocionalmente, porque isso vai atrapalhar, né, e vai trazer um acúmulo de emoções negativas que vai influenciar no meu trabalho. Mas a grande questão uma vez que
né, a pessoa ela não consegue fazer esse filtro, ou que a pressão, ou que outras variáveis dentro da família, questões dentro de casa, aí soma com as questões do trabalho, isso vai sim vindo, se acumulando. É o que a gente tem hoje como a síndrome de burnout ou de burnout. Eu já vi alguns programas vocês abordando isso daqui. É um nome novo para um problema antigo, mas como eu disse, é o atleta de esteira, a gente está correndo cada vez mais, né, e estamos aí criando, né, produzindo sintomas muito sérios que estão atrapalhando o nosso relacionamento. Uma grande questão que envolve observar, né, para você que é parente, né, esposa, filho, né, pai de algum militar, é mudança de comportamento. Às vezes, ele vai começar a ficar mais arredio, mais introspectivo, né, já é um sinal. Ou então ele vai ficar mais irritado, tá mais irritadiço, mais agressivo, né? Se afasta dos amigos, né? Às vezes vai, de alguma maneira, desenvolver algum alcoolismo, começar a usar, inclusive, entorpecentes, drogas, né? Então, são sinais que apontam a necessidade de procurar ajuda, de encaminhar esse parente também para ajuda. A família, ela é crucial nesse movimento, principalmente porque a corporação ela é composta, por sua maioria, masculina. Né? E a gente sabe que, né, eu sei, nós homens, nós temos mais dificuldade de procurar ajuda, de perceber a necessidade e procurar ajuda, né? E reconhecer, né? A mulher, culturalmente, ela já vem desde a infância já, né, sendo estimulada a procurar um médico sempre. Homem não. Homem só vai no médico, né, quando a coisa tá bem complicada. Quem dirá num psicólogo, quem dirá ainda num psiquiatra, quando precisa de alguma medicação e o problema, né, do esgotamento emocional já atingiu, inclusive, a parte de sono, já não consegue comer mais, já não consegue se alimentar de maneira adequada. Então, há uma influência, né, generalizada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.